do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Aqui quem está falando é Rayane Santana e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nesta videoaula, a videoaula de número 7, a lição dos jovens tem por tema prostituição, a perversão da sexualidade. E o que nós iremos falar na aula de hoje? Muitas coisas. Então não percam, assistam esse vídeo até o final. Deixem um like, compartilhem e deixem um comentário abençoado aí. Alguma dúvida também coloca nos comentários, ok? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos primeiramente desvendar essa lição pelo próprio título dela. Prostituição, a perversão da sexualidade. Primeiramente, o que significa prostituição? Prostituição, no dicionário vocês vão encontrar a seguinte definição: ato ou efeito de prostituir-se. Mas o que é prostituir-se? Prostituir-se é ter relações sexuais por dinheiro, é você se vender, é você se corromper, você se tornar devasso, degradar, desonrar, tudo isso é prostituir-se. Então, prostituição é o ato ou efeito de prostituir-se. Prostituir-se significa corromper, desonrar e outras coisas mais, ok? Vamos agora para a palavra perversão. O que significa a palavra perversão? Perversão significa ato ou efeito de perverter-se. Perverter-se, sabe o que é? Perverter-se é tornar-se mal. E quando eu falo tornar-se mal, não é mal com L, é mal com U. E mal com U significa antônimo de bom, ok? Então, perverter-se é algo que era bom e se tornou mal. Aconteceu com a sexualidade. Mas o que queremos dizer quando nós falamos tanto de sexualidade? E esta palavra sexualidade eu tenho que ler aqui no dicionário para vocês, ok? Vou ler aqui o significado de sexualidade. O que o dicionário vai dizer sobre sexualidade? Sexualidade, conjunto de todos os caracteres morfológicos e fisiológicos, externos ou internos, que os indivíduos apresentam conforme o sexo a que pertencem. Ou seja, quando falamos de sexualidade, estamos falando nada mais, nada menos da particularidade, ou seja, do sexo masculino e do sexo feminino. E por que particularidade? Porque embora tanto masculino, o sexo masculino quanto o sexo feminino, macho e fêmea, os dois são seres humanos, porém cada um possui um conjunto de aspecto fisiológico diferente, tanto externo quanto interno. Macho e fêmea, homem e mulher são seres humanos, os dois? Sim, mas cada um tem a sua particularidade. Embora os dois sejam seres humanos, cada um deles terá a sua particularidade. Isso é sexualidade. Quando nós falamos sexualidade, nós estamos falando do sexo a qual cada um pertence. Ok? Prostituição, a perversão da sexualidade. Sim, existe algo chamado sexualidade. A sexualidade foi criada aí por Deus. Deus determinou macho e fêmea e a diferença nas partes fisiológicas de cada um deles. O título da lição de hoje é Prostituição, a perversão da sexualidade. Então, como mencionado anteriormente, existe algo chamado sexualidade, porém está pervertido. E quando falamos pervertido, é que tornou-se mal. A sexualidade tornou-se mal, porque quando se fala de sexualidade hoje, nesse mundo, eles vão apresentar pra gente o quê? Prostituição. A sexualidade foi pervertida a tal ponto que se tornou em prostituição. Olha como as coisas foram muito pervertidas. Se perverter é tornar-se mal, as coisas se tornaram muito más ao extremo. Mas infelizmente, hoje em dia é essa confusão. O mundo confunde sexualidade com prostituição, infelizmente. E aí na revista de hoje nós iremos aprender algumas coisas necessárias sobre esse tema, ok? Então fica até o fim da aula e você irá descobrir muitas coisas na aula de hoje. Vamos agora para o texto do dia. E o texto do dia irá falar assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esse texto está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Síntese. O corpo
do crente é templo do Espírito Santo. Precisamos honrar e respeitar este templo. Introdução. O sexo foi criado por Deus com um propósito específico, dar continuidade à humanidade, ou seja, procriação, e o prazer sexual no casamento. Contudo, temos visto a deturpação desses propósitos na atualidade. Por isso estudaremos os ensinos bíblicos a respeito desse tema na primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios foi Paulo que escreveu, ok? Esse será o nosso livro como base para a aula de hoje. O apóstolo Paulo, nesta carta, faz sérias recomendações com relação ao uso do corpo. Para entendermos o motivo e a própria mensagem do apóstolo, faz-se necessário conhecer a cultura da cidade e a igreja de Corinto. Então, o primeiro passo que daremos na aula de hoje é conhecer aquela cidade, como era a cidade e a igreja de Corinto na época, ok? Assim será possível compreender a sinceridade com que Paulo adverte os crentes para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Primeiramente, nós aí temos que saber qual é o contexto da primeira carta aos Coríntios, ou seja, para quem essa carta é escrita, qual o objetivo dessa carta ser escrita e qual era a situação na época que fez com que alguém escrevesse uma carta para aquele povo, ou melhor, para aquela igreja que havia ali. Tópico de número 1. O contexto da primeira carta aos Coríntios. Subtópico de número 1. Um panorama da cidade de Corinto. Aqui no subtópico de número 1, nós iremos extrair algumas informações essenciais para saber como era a cidade de Corinto, ok? Cidade de Corinto. Quando falamos de cidade de Corinto, ela é vista como sinônimo. Sinônimo do quê? Sinônimo de riqueza, sinônimo de luxo, sinônimo de alcoolismo, de corrupção e frouxidão moral. A cidade de Corinto é vista dessa forma. Quais mais informações nós temos sobre a cidade de Corinto? É que a cidade de Corinto, na época em que Paulo escreveu a carta para aquela igreja, a cidade de Corinto possuía mais de 400 mil pessoas. Ou seja, mais de 400 mil habitantes. E a cidade de Corinto, como ela era? A cidade de Corinto era uma zona portuária. Lá tinha 2 portos. Para quem não sabe, porto é onde para o navio e descarrega as cargas que havia naquele navio. Isso é um porto. Então a cidade de Corinto era uma cidade portuária, a qual tinha 2 portos, ok? E pelo fato de ter 2 portos e vários navios que paravam ali para descarregar, era então uma cidade comercial, uma zona comercial. Era uma zona próspera. Era uma região próspera, pelo fato de ser uma zona portuária. Mas a população, 2/3 da população não era composta de pessoas que estavam envolvidas no comércio, se beneficiando disso, mas pelo contrário, eram escravos e trabalhadores. Mas falamos aqui de um contexto geral e como que era a religião naquele tempo em Corinto. A religião naquele tempo em Corinto, as pessoas iam ao templo da deusa Afrodite. Para quem não sabe, Afrodite é a deusa do amor. E lá dentro desse templo da deusa Afrodite tinha algumas prostitutas culturais. Já lhe explico o que seria prostituta cultural. E, além dessas prostitutas cultural encontradas no templo da deusa Afrodite, haviam também grandes festas e celebrações que eles consideravam sagradas. E por que sagradas? Pelo simples fato deles oferecerem sacrifícios a deuses, ok? Mas afinal, o que eram essas prostitutas culturais? Prostitutas culturais, na época, eram mulheres que ficavam dentro do templo e elas tinham a função de ter ato sexual com todo aquele que chegasse até elas. Então, elas tendo relações sexuais com essas pessoas que iam nos templos pagãos, eles acreditavam naquela época que, através dessas relações sexuais com as prostitutas culturais, eles alcançariam a bênção dos deuses. Na prática,
A pessoa ia lá, entrava no templo, tinha relação sexual não somente com uma pessoa, mas mais de uma pessoa e mais de um sexo diferente, tinha relação sexual com essa pessoa, e eles achavam que dessa forma eles iam ganhar a bênção dos deuses. Lá em Corinto já existia isso. Então tinha o templo da deusa Afrodite e lá dentro do templo ficavam essas prostitutas culturais e as pessoas chegavam lá, essas grandes festas que eu falei e sacrifícios que eles consideravam sagrados. Isso, sagrados entre aspas, porque os sacrifícios lá que eles ofereciam era isso, era através da relação sexual eles achavam que ia ganhar alguma bênção. E agora que nós já falamos do subtópico de número 1, e conhecemos um pouquinho de como era naquela época na cidade de Corinto, vamos agora para o subtópico de número 2, que vai falar sobre a comunidade judaica e cristã de Corinto. Aqui no subtópico de número 2, vai falar que lá nessa cidade de Corinto existia uma sinagoga, e nessa sinagoga havia ali alguns judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto de um imperador por nome Cláudio. Tudo isso aconteceu em 54 depois de Cristo. Então esses judeus que foram expulsos de Roma vão para a cidade de Corinto e lá na cidade de Corinto eles ficam nas sinagogas. Ou melhor, na sinagoga. Nessa comunidade da qual eu falei para vocês, que era a sinagoga, composta por judeus, eles valorizavam bastante a sabedoria filosófica. Eles consideravam o conhecimento como a fonte de libertação. O que Paulo tentou fazer para modificar isso? Está escrito aqui na revista assim. Paulo procurava conscientizar os cristãos de Corinto que eles não podiam reproduzir as desigualdades, as injustiças e as promiscuidades romanas que dominavam a cidade. Essa cidade de Corinto sofria influência romana. Então, aquele cenário que acontecia na cidade de Corinto, de um templo de um deus e dentro desse templo, desse deus, que era um deus pagão, haviam atos sexuais dentro, fora do templo, haviam prostitutas ou prostitutos culturais. Era isso por toda a Roma. Não somente numa cidade, mas era geral, acontecia isso geral. E em Corinto não era diferente, acontecia isso também. Então Paulo, ele não chega já querendo modificar, ele chega conscientizando. E qual a diferença entre modificar e conscientizar? Quando eu quero modificar algo, eu somente falo, você deve fazer isso. Não explico o porquê a pessoa deve fazer. Mas, quando eu conscientizo alguém, eu falo para aquela pessoa o que é melhor. E lhe aponto os motivos pelos quais aquilo é melhor. Olha a diferença. E Paulo, ele fez isso. Ele conscientizou. Vamos agora para o subtópico de número 3, que vai falar sobre as epístolas de Paulo à comunidade de cristã em Corinto. Vamos agora saber algumas curiosidades acerca das epístolas de Paulo. Algo que eu não sei se todos vocês sabem, mas Paulo escreveu 4 epístolas aos Coríntios. Por que só constam 2? Porque justamente 2 foram perdidas. Então, por isso que nós só conhecemos primeira epístola aos Coríntios e segunda epístola aos Coríntios, ok? Então, Paulo escreveu ao todo 4 epístolas, mas 2 foram perdidas. Tá, mas aí fica a pergunta, por que Paulo escrevia tantas epístolas? Ou por que Paulo escreveu tantas epístolas? Sabe por quê? Porque, através daquelas epístolas, ele tirava a dúvida e orientava pastoralmente as recentes comunidades cristãs. Como Paulo orientava essas comunidades cristãs? Por cartas. Quando falamos de epístolas, tem o mesmo significado que cartas. Então, as epístola de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, era através de cartas que Paulo, que era pastor, orientava a igreja. Então, quando falamos da Epístola aos Coríntios, são cartas escritas por Paulo, que era pastor, e o objetivo dessas cartas era orientar e tirar dúvidas daquelas recentes comunidades cristãs entre os gentios. E vai falar aqui na revista o seguinte,
que quando estava em Éfeso, o apóstolo ficou ciente de que alguns problemas na igreja, devido à grande influência secular e religiosa, estavam ocorrendo tensões entre judeus e gregos, livres e escravos, questões doutrinárias a respeito da ressurreição, do casamento, dos dons espirituais, questões morais e éticas, entre outras. Isso faz parte da Epístola aos Coríntios, uma grande fonte de doutrina sistemática para a igreja da atualidade. E por que a Epístola aos Coríntios é uma grande fonte de doutrina para as igrejas da atualidade? Pelo simples fato de as tensões que ocorriam lá atrás, muitas das vezes se repetirem nos dias de hoje. Vamos agora para o tópico de número 2, que tem por título: a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Aproveitando esse título maravilhoso, vamos extrair, ou melhor, esmiuçar esse título para ver aí o que a gente descobre. Primeiramente, a liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Vamos aí à primeira palavra. Qual é o significado de liberdade? Liberdade é o estado de uma pessoa isenta e sem restrição. A liberdade também é o exercício da sua vontade. E agora vamos para o significado da outra palavra, libertinagem. O que significa libertinagem? Libertinagem significa vida ou ato libertino. E libertino tem o significado de desregrado, algo que acontece sem regras. E algo que não tem regras, nós sabemos que é feito de qualquer modo, pois não há regras para conduzir isso. Enquanto a pessoa liberta, ela faz o que for de sua vontade, o que ela quiser fazer, a pessoa libertina faz tudo de qualquer jeito, sem qualquer ordem, sem regra. Ela faz. Olha a diferença entre esses dois. E agora, vamos para o subtópico de número 1. Subtópico de número 1 irá falar assim: fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão. E a base disso é o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, que vai falar: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui no subtópico de número 1, irá falar: alguns cristãos daquela época acreditavam que eles poderiam fazer tudo o que eles desejassem em nome da liberdade proporcionada por Cristo. Então eles acreditavam: eu sou liberto, eu sou livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Mas o que torna mais intrigante esta forma de pensar deles é que eles acreditavam erroneamente que tudo que eles fizessem não teria consequência nenhuma para a vida espiritual. E vai falar ainda no subtópico de número 1 que eles não dominavam as suas vontades e as suas ações. Agora vamos traduzir tudo isso que foi falado. Dominar as suas vontades e as suas ações é algo para uma pessoa que age na libertinagem ou é algo para uma pessoa que tem como regime a liberdade? Com certeza, uma pessoa que ela vive no regime da liberdade, ou melhor, uma pessoa que vive em liberdade, ela domina as suas vontades e as suas ações. Como falamos lá na definição, a pessoa que tem liberdade, ela escolhe se ela quer fazer ou não. O contrário da pessoa libertina, que ela sai fazendo tudo que der na teia. Misericórdia. Mas o que representa o que se passava naquela comunidade? O fato deles fazerem o que eles quiserem e acharem que não afetaria a vida espiritual deles, que não haveria prejuízo. O fato deles não dominarem as suas vontades e as suas ações. O que significa tudo isso? Significa que aquela igreja estava vivendo na velha natureza. E nós sabemos que todo aquele que aceita a Cristo, ele é nova criatura.
E quem é nova criatura não vive segundo a velha natureza, mas sim nova criatura, nova natureza. O homem velho morreu. Os cristãos da igreja de Corinto, as atitudes deles mostrava que eles estavam vivendo na velha natureza. E não era apenas esse o desafio do apóstolo Paulo, combater esse pensamento errado dessas pessoas, desses cristãos que achavam que a liberdade de Cristo era fazer o que quiser e que eles fazendo o que eles quisessem não afetaria a vida espiritual deles. Totalmente errado esse pensamento. O apóstolo Paulo vem combater isso. Ele vem mostrar que a liberdade cristã não é fazer o que quiser e você fazendo o que você quiser, você não vai afetar a sua vida espiritual. Mas a liberdade cristã é outra coisa. Inclusive falarei um vídeo falando sobre a liberdade cristã. Então você que acompanha o canal, não perca. Mas não era apenas só esse o desafio do apóstolo Paulo. Outro desafio do apóstolo Paulo era algo chamado movimento gnóstico. O que esse movimento gnóstico pregava? Olha só o que esse movimento gnóstico pregava. Eu irei ler para vocês. O movimento gnóstico pregava o seguinte: o que se faz com o corpo não o torna impuro, desde que você mantenha o seu espírito puro. O que você faz com o seu corpo não vai te tornar impuro. Seu espírito, estando puro, é o que interessa. É o que eles falavam na época, por conta desse movimento gnóstico que ensinava isso. Acerca desse movimento gnóstico, ou melhor, esse movimento chamado gnosticismo imperou até o 3º século. E depois disso veio algo chamado maniqueísmo. Não irei falar o que significa maniqueísmo, mas para vocês terem noção, é algo um pouquinho pior do que gnosticismo. Então, esses eram os 2 desafios do apóstolo Paulo: combater o pensamento errôneo de que liberdade cristã era fazer o que quiser, sem ter consequências para sua vida espiritual. E o outro desafio do apóstolo Paulo era combater esse movimento chamado gnosticismo, que aqueles cristãos da igreja de Corinto na época, pelo fato de eles estarem naquela cidade e da cultura romana influenciar muito, não somente em parte, mas em todo lugar a cultura romana influenciava. Então, essas religiões, esses movimentos, gnosticismo, o outro que eu citei, esses atos dentro dos templos, tudo isso era cultura romana. Não predominava somente em uma cidade, mas em todas as cidades tinha um pouco disso. Quando não era igual, piorava a situação. E é sob essa influência que há uma igreja começando, há um conjunto de novos cristãos, o qual Paulo procura orientar eles. E falar que essa doutrina de gnosticismo não tem nada a ver. Que a liberdade cristã, que eles acham que é dessa forma, não é dessa forma, é de outra forma. Então Paulo, através das cartas, procura orientar esse pessoal, esse conjunto de novos convertidos. Vamos agora para o subtópico de número 2, que vai falar assim: livre é aquele que está em Cristo. Base bíblica para isso é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E é esse o texto base para o subtópico de número 2. Livre é aquele que está em Cristo. Aqui no subtópico de número 2, irá falar sobre como o apóstolo Paulo se dirigiu àquele povo para tratar do assunto. Como o apóstolo Paulo explicou a eles que quem era livre era quem estava em Cristo. O apóstolo Paulo usou a argumentação falando que quando Cristo morreu na cruz por toda a humanidade, mas não somente para resgatar o corpo, mas para resgatar o corpo, a alma e o espírito. E o apóstolo Paulo irá falar também que a falta de respeito ao corpo, que é o templo do Espírito Santo, o torna profano. Nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, ele deve ser algo para a glorificação de Deus e não ser algo profano que não glorifica o nome de Deus.
Então o apóstolo Paulo explica com essas palavras para aquele povo o que é o significado de liberdade, quem realmente é livre, e quem é livre é quem está em Cristo. Vamos agora para o subtópico de número 3. Vai falar assim: o oposto de estar em Cristo. Paulo utiliza na carta escrita aos Romanos uma expressão chamada estar em Adão. E a revista irá falar que alguns cristãos coríntios, em nome de uma liberdade equivocada do estar em Cristo, na realidade estavam em Adão. Então, as suas práticas, as suas atitudes, eles achavam que era a liberdade cristã. Essa era a liberdade que Cristo trouxe para eles ao morrer na cruz. Mas eles estavam erroneamente pensando nisso. E as atitudes deles demonstravam que eles não estavam em Cristo, mas eles estavam em Adão. E por que essa expressão estava em Adão? Quando nós falamos estava em Adão, quer dizer o velho homem, a velha natureza. Então, logo aquelas pessoas que aceitaram há pouco tempo a Jesus Cristo, elas deveriam se tornarem nova criatura. Vai falar aqui na revista que o apóstolo Paulo afirma que da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, quando você aceita Cristo, você é vivificado. E pelo fato de você ser vivificado, você tem uma nova vida. Você se torna uma nova criatura. A revista irá falar também. Para o apóstolo Paulo, o estar em Cristo remodela a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. O novo convertido passa a ser imagem do próprio Cristo. Então, olha a importância deles pararem de ser o velho homem, pararem de se deixar levar por esse contexto da época. Eles morreram para Cristo, agora eles são libertos. Eles não devem ter seus desejos desenfreados, porque uma pessoa que é liberta, ela não tem desejos desenfreados, ela não vive na libertinagem, mas ela é liberto, ela vive na liberdade. E liberdade, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma frase que diz que liberdade é poder de escolha, ou seja, você escolhe aquilo que você quer fazer, você é livre para escolher. O contrário da libertinagem, que é aquilo que aparece na sua frente, você não controla seu desejo, não controla nada, você vai e faz. Age por impulso. Quem está na libertinagem, age por impulso. Mas quem está na liberdade tem o desejo de escolher o que ele quer fazer. Paulo traz essa orientação e fala para eles que eles morreram. O velho homem morreu. E assim como em Adão todos morrem, ou seja, a velha natureza todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Ou seja, quando você aceita Cristo, você se torna nova criatura. Foi isso que o apóstolo Paulo explicou para aquele povo. Vamos agora para o tópico de número 3. O cristão não pode submeter o seu corpo à promiscuidade. Primeiramente, o que é promiscuidade? O significado de promiscuidade é mistura desordenada, ou seja, que não tem uma ordem. Subtópico de número 1. Corpo, alma e espírito na cultura do Novo Testamento. Corpo, alma e espírito. Aqui vai falar sobre o que os judeus acreditavam. E nós, cristãos do dia de hoje, também acreditamos. O judaísmo considerava o ser humano em sua totalidade. O que quer dizer totalidade? Corpo, alma e espírito. O ser humano ele é composto por esses 3 elementos, podemos dizer assim. O judaísmo já fala que lá na criação já existia corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo reforça esse ponto judaico. Ele prevalece com essa ideia de que o ser humano, ele também é na sua totalidade. Ele é feito por corpo, alma e espírito. Ele possui esses 3. E não somente isso, o apóstolo Paulo, ele recomenda a preservação não somente do corpo, mas também do espírito. E a revista irá falar assim, aqui no subtópico de número 1. Nosso corpo somente passa a ser habitação do espírito quando pela fé entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício remidor. Vamos agora para o subtópico de número 2, que tem por título a comunidade como corpo do Espírito Santo. Aqui no subtópico de número 2 irá falar assim, que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. E aí vem a pergunta, o templo
ele é de quem? O templo é para uso exclusivo de adoração ao Senhor. Esse é a finalidade do templo. Ele é exclusivo para adorar, para glorificar ao Senhor. E o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, logo, o seu corpo é para quê? É para uso exclusivo de adoração ao Senhor. E o seu corpo sendo para uso exclusivo de adoração ao Senhor, não deve haver coisas que profanem o templo, profanem o corpo, atitudes que levem esse templo a ser um templo profano. Não pode haver. E é isso que irá falar aqui nesse subtópico. Aqui na revista irá falar que Paulo usa essa forma simbólica para falar para o povo que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E qual era a intenção de Paulo a falar isso? A revista irá falar assim: a intenção de Paulo é que as pessoas, como o exemplo do templo em mente, se identificassem como igreja, parte do corpo de Cristo, santificando-se e oferecendo os seus corpos como sacrifícios vivos para louvor e glória a Deus. Então Paulo, quando ele fala isso, vocês são templo e morada do Espírito Santo, ou seja, ele quer dizer que nós somos templo, nós somos igreja. E para que o Espírito atue na igreja, é necessário que essa igreja seja santificada, que essa igreja esteja em santidade e na liberdade de Cristo. Então, Paulo, ao falar, vocês são templo e morada do Espírito Santo, ele está falando, ei, você é igreja. E para que o Espírito atue na igreja, é necessário santificação e viver na liberdade de Cristo. Mas aqui ele está falando do real sentido da liberdade, que eu irei fazer um vídeo falando somente o que significa realmente liberdade cristã, ok? Vamos agora para o subtópico de número 3, que tem por título a imoralidade sexual e a igreja. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais e imorais adentrarem na igreja. E quando falamos de relações sexuais imorais, uma palavra que define tudo isso é prostituição. Então Paulo, ele vai advertir a respeito do perigo das relações sexuais imorais e o perigo delas adentrarem na igreja, que é uma comunidade e é o corpo do Espírito Santo. Conclusão. Nessa lição, aprendemos que o estilo de vida da cidade de Corinto era de imoralidade sexual. O ambiente imoral estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes de Corinto erroneamente se achavam livres para fazer o que bem entendessem com o seu corpo, mas eles na verdade se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição. Isso é ser livre. Desde já agradeço a todos por assistirem o vídeo até aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se vocês estão assistindo e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo. Se esse vídeo abençoou sua vida, compartilhe com alguém próximo de você e abençoe outra vida também. Deixe seu like e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.